Se no vídeo passado nós demos um salto quando nós aprendemos que uma variável não precisa estar relacionada somente a uma entidade, por exemplo, calça, ou camisa, ou leite, ou liga, ou maçã, ou pera, ou beterraba, hoje a gente vai dar um passo ainda maior, apresentando um conceito muito importante que é o conceito de modelo genérico. Se você quer se destacar na área de pesquisa operacional, tanto na sua parte acadêmica quanto profissional, você precisa conhecer o que é o modelo genérico. Se você se interessa por esses assuntos e quer se destacar nessa área, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou doutor em computação e professor de pesquisa operacional. No vídeo passado, nós vimos o seguinte problema. Existiam 3 fornecedores que forneciam galões de querosene para 4 aeroportos. E existia um custo para transportar cada galão de cada fornecedor para cada aeroporto. E a pergunta era, como é que eu vou transportar esses galões para gastar o mínimo possível, respeitando a quantidade ofertada por cada fornecedor e a quantidade demandada por cada aeroporto? Se você não viu esse vídeo, clique no link que está aqui no card e veja que você vai entender direitinho. Aquele modelo que está aqui do lado, ele tinha 12 variáveis e 7 restrições. Por quê? Porque eram 3 fornecedores e 4 aeroportos. 3 vezes 4 são 12, que vão dar 12 variáveis, e 3 mais 4 é 7, que vão ser 7 restrições. Agora imaginem se existir, por exemplo, 30 fornecedores e 50 aeroportos. Eu vou ter, nesse caso, 1.500 variáveis e 80 restrições. Será que é viável escrever tudo isso? Será que é humanamente possível escrever? Talvez até seja. Mas se eu tiver 300 fornecedores e 500 aeroportos, aí já complica, porque eu vou ter mais de 1 milhão de variáveis. Então fica difícil de escrever. E é por isso que a gente estuda o modelo genérico. E o que é o modelo genérico? O modelo genérico é uma forma sucinta de representar um modelo de programação linear sem se preocupar com o número de variáveis e o número de restrições que são do mesmo tipo. Se você olhar em qualquer livro de programação linear, quando ele for descrever um modelo para você de um problema clássico, de um problema conhecido, ele vai colocar um modelo genérico. Óbvio, porque para ele, por exemplo, no problema de transporte, não interessa se são 10 fornecedores e 5 aeroportos. Interessa que todo o problema ele tem a mesma estrutura. E essa estrutura que a gente vai representar no modelo genérico. E para fazer o modelo genérico, a gente precisa conhecer 2 símbolos matemáticos, o somatório e o para tudo. Eu vou explicar cada um deles na hora que eu estiver fazendo o modelo para vocês, tá bom? O que a gente precisa para fazer um modelo de programação linear? Quais são os 3 componentes? Variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Isso funciona quando eu tenho um modelo normal. No modelo genérico, eu preciso, além dessas 3, mais 2, que são conjuntos e parâmetros. E eu vou fazer em ordem para vocês agora. Primeiro, os conjuntos. O nosso problema tem quantos conjuntos? Tem 2. Quais são? Os fornecedores e os aeroportos. E por que tem 2 conjuntos? Porque tanto os fornecedores quanto os aeroportos são entidades distintas, né? Todos os fornecedores têm as mesmas características e todos os aeroportos têm as mesmas características. Óbvio que um aeroporto pode demandar mais do que o outro, ou um fornecedor pode fornecer mais do que o outro, mas a ideia é que o fornecedor fornece e o aeroporto demanda. O que muda é somente o tamanho dele. Por exemplo, o fornecedor é a capacidade de fornecimento e no aeroporto é a demanda dele. Mas eles têm a mesma característica. Se você observar bem, o próprio grafo do problema coloca os fornecedores de um lado e os aeroportos de outro lado, mostrando que eu tenho 2 conjuntos bem distintos aí. E o interessante de colocar os conjuntos é que nós não precisamos nos preocupar com o número de fornecedores nem com o número de aeroportos. Agora, tanto faz o número, tanto faz se eu tenho 1 milhão de fornecedores, 500 mil, não interessa. Eu sei que eu tenho um conjunto de fornecedores e um conjunto de aeroportos e pronto. E quais são os conjuntos? Tem um conjunto, como eu falei, o F, que é o conjunto de fornecedores, e o conjunto de aeroportos. E o que eu tenho que definir cada conjunto é um índice. É o índice que vai representar os elementos desse conjunto. Normalmente a gente usa índices I, J, K. E eu vou colocar no fornecedor o índice I e no aeroporto o índice J. Mas eu poderia trocar também, não teria nenhum problema. E as variáveis de decisão? Lembram que no vídeo passado a gente definiu 12 variáveis de decisão, porque eram 3 fornecedores e 4 aeroportos. Aqui não. Aqui a gente vai definir uma variável de decisão,
que vai ser a variável x, que ela vai dizer quanto que cada fornecedor vai fornecer para cada aeroporto. Só que para isso eu tenho que colocar o índice. Então eu vou colocar X e J. O que seria o X e J? É a quantidade em galões em querosene que o fornecedor I vai enviar para o aeroporto J. E os parâmetros? O parâmetro aqui é um conceito novo. A gente não tinha parâmetros nos modelos passados. Se a variável de decisão é tudo aquilo que eu não sei, o parâmetro é o contrário. É tudo aquilo que eu sei. O que eu sei desse problema? Eu sei quanto cada fornecedor pode fornecer? Eu sei. Então é um parâmetro. Eu sei quanto cada aeroporto demanda? Eu sei. Então é um parâmetro. Eu sei quanto custa transportar um galão de cada aeroporto para cada fornecedor? Sei. Também é um parâmetro. Então os parâmetros normalmente são os números que tem no problema. Se você vê números lá, custos, preço, demanda, oferta, proporções, esses valores normalmente são os parâmetros. E para cada parâmetro eu tenho que dar um nome. Por exemplo, eu posso dar um nome de NJ, que é necessidade em galões do aeroporto J. Observe que eu usei o índice J, que é do aeroporto, tá? O índice que eu defini para o aeroporto é o índice J. Por isso que eu coloquei NJ, porque o N é a demanda, né, do aeroporto. Eu podia chamar demanda, mas eu chamei D como disponibilidade, DI, que é a disponibilidade em galões do fornecedor I. Quer dizer, quanto que o fornecedor 1 pode fornecer? 250 mil. Quanto que o fornecedor 2 pode fornecer? 500 mil. Quanto que o fornecedor 3 pode fornecer? 600 mil. Observe que quando eu coloco um índice ali, esse índice é como se eu tivesse um vetor. O número de elementos que ele vai ter vai ser exatamente o número de fornecedores nesse caso. Da mesma forma que no NJ, que são as necessidades, a demanda, né, de cada aeroporto, também é um vetor. Um vetor que vai dizer, para esse problema tem 4, mas que independe do tamanho. Se eu colocar lá 50 aeroportos, esse vetor vai ter tamanho 50. E para mim isso vai ser irrelevante. E por último, o custo, que é o C. Só que o custo ele é diferente, porque ele não está associado nem somente ao fornecedor e nem somente ao aeroporto J. Ele está associado aos dois. Então vai ser o C e J, porque é o custo de transportar um galão do fornecedor I para o aeroporto J. Então, nesse caso, ele é uma matriz. Da mesma forma que a variável de decisão que a gente definiu há pouco tempo também é uma matriz com 12 elementos. Lembram que eram 12 variáveis de decisão? Exercício anterior que não era genérico? É o mesmo raciocínio sempre. E agora, a função objetivo. O que eu tenho que saber quando eu faço a função objetivo? Ela vai ser minimizar, né, da mesma forma que a outra, só que agora eu vou representar mais 12 termos. Eu só tenho uma variável, e essa variável é a x e j, que ela varia tanto para I, que são os fornecedores, tanto para J, que são os aeroportos. Então, por isso que eu vou colocar o símbolo de somatório. Eu vou dizer que essa variável, essa função objetivo, ela vai variar para todos os Is que existem, todos os fornecedores, e para todos os Js que existem. Por isso vai ter um somatório para I e um somatório para J de C e J, que é o custo que eu vou ter, vezes a variável X e J. Então, essa vai ser a minha função objetivo. E as restrições? O que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar a restrição do fornecedor. E quantas restrições eu tenho de fornecedor? Uma para cada fornecedor. E nesse caso eu tenho, por exemplo, 3 fornecedores. Observe que no modelo anterior, no formato anterior que nós fizemos, eu tinha 3 restrições de fornecedor, porque eu tinha 3 fornecedores. Mas agora, como o meu modelo é genérico, eu não preciso mais escrever 3 equações. Basta escrever uma equação. Por quê? Porque essa equação ela é igual para todos, né? Ela tem a mesma estrutura para todos os 3 fornecedores. O que eu tenho que fazer é introduzir o conceito de para todo e dizer que para todo I pertencente a F, quer dizer, do fornecedor, eu vou ter uma restrição dessa para cada fornecedor, tem que ser, aí eu vou botar uma vírgula antes, e vou dizer que o que cada fornecedor vai mandar tem que ser menor ou igual à disponibilidade, que é o D, né? O DI de cada fornecedor. E observe que no modelo normal eu tinha lá F1C mais F1V mais F1G mais F1P. O que era fixo ali? Era fixo o fornecedor. E o que variava? Variava os aeroportos. Eu tinha 4 termos porque eram 4 aeroportos. E como é que eu represento isso? Eu coloco lá que vai ter um somatório, porque eu sempre estou somando, né? E eu estou somando o quê? Eu estou somando os aeroportos. Então eu estou somando o J pertencente a aeroportos. E o que está fixo? O que está fixo é o I, que é o fornecedor. Então a restrição vai ser o somatório
de J pertencente a A, de X e J, que é a minha variável, tem que ser menor ou igual a DI para todo I pertencente a F. Então essa restrição aí, esse conjunto de restrições, ele serve para todos os fornecedores. Se eu tiver um fornecedor, 2, 3, 5, 1 milhão, 10 milhões de fornecedores, com uma restrição escrita dessa forma, eu represento tudo. E do aeroporto? O aeroporto é a mesma coisa, só que eu vou ter uma restrição para cada aeroporto. Então eu vou botar para todo J pertencente ao aeroporto, ele vai ter que ser maior ou igual à necessidade do aeroporto, então vai ser maior ou igual a NJ, e o que eu tenho que colocar agora? Eu tenho que colocar o somatório, só que ao invés do somatório de J, como eu fiz na outra vez, vai ser o somatório de I, porque o que está variando aí? É o fornecedor, que não é o fornecedor 1 para Congonhas, mais o fornecedor 2 para Congonhas, mais o fornecedor 3 para Congonhas. Então, o que está variando? É o fornecedor. E como está somando, eu vou colocar um somatório. Vai ser o somatório do I pertencente a fornecedor, X e J, tem que ser maior ou igual a NJ. E por último, eu tenho que colocar o domínio. No domínio, eu vou colocar o quê? Como eu tenho a variável X e J, ela é X e J, eu vou colocar um para todo I pertencente a fornecedor e para todo J pertencente ao aeroporto, e vou dizer que X e J tem que ser maior ou igual a 0. Quando eu coloco isso, eu estou definindo o domínio de todas as minhas 12 variáveis. Então, esse é o meu modelo genérico do problema. O interessante aqui é que agora, independente do número de aeroportos, independente do custo, independente da demanda, independente das necessidades de cada aeroporto, esse modelo define o problema para mim. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, e agora é a hora de você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Não se preocupem que eu farei mais exemplos para deixar esse conceito mais claro para vocês ainda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.